A paz esteja convosco, é a saudação do ressuscitado neste segundo domingo da Páscoa. Ouçamos a palavra de Deus, o Santo Evangelho, tirado do Evangelista São João, capítulo 20, versículos de 19 ao 31. Ao anoitecer daquele primeiro dia da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos, porém, contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas por medo dos judeus as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a do meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida eterna. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, é o segundo domingo do tempo da Páscoa. Este período bonito em que o ressuscitado vai acompanhando a incredulidade dos seus apóstolos. As aparições de Jesus são carregadas de sinais maravilhosos e de gestos cheios de amor. Analisemos alguns detalhes do Evangelho deste domingo. Primeiro, são 2 aparições em um relato. A primeira aparição se dá no primeiro dia da semana. Portanto, o primeiro dia da semana é o domingo, o dia em que Jesus ressuscitou. Estavam ali os apóstolos, com a ausência de Tomé. A saudação que Jesus faz nesta aparição é: "A paz esteja convosco." E desejando, anunciando a paz, ele sopra sobre os discípulos e lhes confere o Espírito Santo de Deus. Façamos um caminho retornando nas primeiras páginas do livro do Gênesis. Quando Deus cria o ser humano, ele o cria do nada, e no relato da criação diz que Deus sopra nas narinas e o homem passa a ter vida. Na ressurreição, São João está dizendo para nós que Jesus está recriando toda a humanidade. E o sopro de Jesus
mais aquele que confere, mais o Espírito Santo que é conferido, é o sinal da vida nova, da vida plena, que somente a ressurreição de Cristo pode nos oferecer. É a nova criação em Jesus Cristo. O poder do Espírito Santo, que todos nós recebemos pelo batismo, nós o temos para que possamos vencer a força do mal. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. O Espírito Santo é a força que existe em nós para que nós possamos vencer toda a força maligna. O pecado é o grande mal que existe na vida do homem. Depois, a segunda aparição, também 8 dias depois. Sugere-se que 8 dias depois, o domingo seguinte, o primeiro da semana, o dia da ressurreição. Assim a igreja vai marcando a cada 8 dias a Páscoa semanal dos cristãos. E é Jesus quem vai dando esse ritmo e esta importância ao domingo. Os apóstolos não teriam tido esta intuição por si mesmo. É Jesus quem marca a cada 8 dias a comunidade que está reunida e ele se faz presente no meio. Nesta segunda aparição, Tomé está presente. Tomé havia escutado dos outros companheiros o seguinte anúncio: nós vimos o Senhor, ele apareceu a nós. No entanto, Tomé, meus irmãos e minhas irmãs, ele se coloca na postura de querer ver também. Não é simplesmente dizer que Tomé é o incrédulo, é o que não tem fé do grupo. Não podemos dar este rótulo a Tomé. Nenhum dos outros apóstolos acreditaram facilmente na ressurreição. A fé no ressuscitado foi uma construção da comunidade e uma descoberta e um amadurecimento. Nem somente porque eles haviam visto o Senhor, que a fé na ressurreição era algo claro para os apóstolos. Aliás, fé não precisa de comprovação. Quando nós exigimos a comprovação empírica para acreditar, deixa de ser fé e passa a ser ciência. A fé é justamente acreditar naquilo que não se vê. Bem-aventurado quem acreditou sem ter visto. A fé de cada um de nós, meus irmãos e minhas irmãs, é algo que é dom de Deus e que nós, abrindo o nosso coração, vamos aprofundando. Mas nenhum de nós, mesmo que queiramos, não veremos mais o corpo do Cristo ressuscitado enquanto peregrinarmos neste mundo. O contemplaremos um dia face a face no céu. Por isso que Paulo vai dizer que no céu a gente não vai precisar de fé, porque estaremos diante da verdade plena, absoluta. A fé para que nós possamos caminhar neste mundo sabendo com convicção que Deus está do nosso lado. E aí Tomé quer também fazer a experiência do tocar Jesus, do sentir o corpo do Mestre. E Jesus dá esta graça ao apóstolo. Quando no domingo seguinte ele aparece com a mesma saudação, a paz esteja convosco, e pede que Tomé o toque. Neste momento, Jesus não dá mais o Espírito Santo, não sopra de novo sobre os apóstolos e confere o Espírito Santo. Poderíamos nos perguntar, então Tomé não recebeu a efusão do Espírito Santo porque ele não estava presente no domingo anterior?
Mas quando Jesus pede, dá a graça de Tomé de tocar nas suas chagas, é dado a Tomé a plenitude do Espírito e da vida nova. Tocando e deixando Jesus tocar o nosso coração, todos nós recebemos graça sobre graça, bênção sobre bênção. Depois, caros irmãos e irmãs, Jesus realiza um diálogo com Tomé, dando a ele a oportunidade de fazer esse caminho, essa experiência do encontro com Jesus ressuscitado. E Tomé faz então uma profissão de fé. E essa profissão de fé é a chave da ressurreição também para nós. Jesus é chamado de Senhor somente após a ressurreição. O Senhor do cristão não pode ser realidades deste mundo. O Senhor do cristão é o próprio Deus vivo e presente na história que nos salvou na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo. O Senhor dos apóstolos e dos primeiros cristãos não deveria ser o imperador e nem as forças políticas daquele tempo. Mas Tomé proclama essa grande descoberta: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. É Ele que ocupa o principal espaço na minha vida cristã e na minha existência. Também neste domingo, meus irmãos, nós celebramos o domingo da misericórdia. Todo segundo domingo da Páscoa, a igreja reserva para a festa da Divina Misericórdia. O que é a festa da Divina Misericórdia? É a experiência que teve Santa Faustina, através de revelações místicas que Jesus deu a ela, e revelou esse desejo do próprio coração de que se celebrasse, após a Páscoa, uma grande festa para proclamar a sua misericórdia. E o Papa São João Paulo II, ouvindo e escutando as intuições místicas de Santa Faustina, instituiu então este domingo como o Domingo da Misericórdia. Nós sabemos quão maravilhoso e importante é na nossa vida a misericórdia de Cristo. Saber que Ele olha para a nossa miséria, para a nossa fraqueza, para a pobreza do nosso coração, para o nosso nada e nos perdoa. Mas a festa da misericórdia também é um convite para todos nós nos aproximarmos desta pedra viva que é Cristo, rejeitada pelos homens, cuja misericórdia é infinita e que constrói a nossa vida e que nos dá a salvação. Vejamos que no início do Evangelho de hoje, Jesus, ao anunciar a paz, ao conferir o Espírito Santo para os apóstolos, ele diz: a quem perdoar os pecados, eles serão perdoados. Jesus espalha, Jesus partilha o seu próprio amor com os discípulos, com os apóstolos e com toda a igreja, através também e sobretudo do sacramento da penitência. Todos aqueles que se voltarem para o coração misericordioso de Jesus receberão também graça sobre graça, será batizado no Espírito Santo, se tornará testemunha da ressurreição e professará a fé como fez o apóstolo Tomé, meu Senhor e meu Deus. Mas sem a misericórdia de Cristo, nós não fazemos este caminho e nem esta descoberta interior. Por isso vamos pedir a Jesus misericordioso que nos ajude a descobrir em Cristo ressuscitado a misericórdia que não tem fim. E também nós agimos com misericórdia com os nossos irmãos e irmãs e com as pessoas que precisam de nós. A igreja precisa ser o rosto da misericórdia,
olhando com compaixão pelos pequenos, pobres e sofredores. É fruto da misericórdia a conversão interior e fazer com que somente Jesus Cristo seja o Senhor da nossa vida. Não seja Senhor da nossa vida de cristão, meu irmão e minha irmã, nenhuma ilusão e nenhum poder deste mundo que passa. São Tomé tinha razão. Jesus Cristo é o Senhor e o Deus, o absoluto da nossa vida. Tenha um bom domingo e que a paz de Jesus esteja sempre no seu coração, hoje e sempre.